O Senhor Deus é aquele que é o louvado, o honrado, e a palavra dele é que será compartilhada. Que o Senhor esteja conosco aqui essa semana, que Ele esteja com você onde você estiver, e que Ele fale apesar do instrumento humano, que sempre é um canalzinho através do qual, né, a palavra tem que passar para que a gente se comunique. Quero convidar você para nós orarmos. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Deus amado, a gente está aqui louvando o seu nome, estamos juntos, unidos, pessoas de lugares diferentes, cada um com a sua experiência. Nós estamos diante do Senhor, Pai, para receber a sua palavra, para ouvir a sua voz. Nós estamos aqui, Pai, abrindo o nosso coração, embora na maior parte das vezes a gente não tem nem força para isso. Nós estamos aqui no desejo de entregar tudo de nós para o Senhor, embora na maioria das vezes a gente deseje segurar, como se nós tivéssemos a solução para os nossos problemas. Então, Pai, traduz essa palavra para a necessidade de cada um que está ouvindo, Senhor, para as minhas necessidades também. E fala conosco, em nome de Jesus, amém. Convidar você para abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. E a gente vai ler o comecinho, vamos ler do verso 1 em diante. Você já achou? Já? Eu ainda não, então espera só um pouquinho que eu fui beber uma aguinha. Capítulo 1. Vamos ler primeiro os versos 1 e 2. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Joaquim, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Bom, esses dois versos são aqueles que, numa manhã você acorda na madrugada e diz: eu preciso de ouvir a voz de Deus. Preciso de uma palavra de conforto, preciso de me conectar com Deus. Senhor, fala comigo. Aí abre a Bíblia, cai em Jeremias capítulo 1, verso 1 e 2. Você lê o que a gente acabou de ler agora. E aí você fala assim: meu Pai do céu, deixa eu espremer para ver o que sobra disso, né? O Senhor falou comigo mesmo, mas o que o Senhor falou que eu não entendi direito? Não sei se já aconteceu isso com você, né? Comigo muitas e muitas vezes, né? Você está com o coração desejoso de ouvir a voz de Deus através da palavra. E a Bíblia tem essas coisas, né? Tem vários textos assim, que quando você lê a primeira lida, assim, você não entende. Tem genealogia. Aqui, por exemplo, dá um monte de informações, né? E eu estou estudando a Bíblia com uma pessoa que é da religião espírita, e é um homem, uma pessoa maravilhosa. Ele mora do outro lado do mundo, a gente estuda via Zoom, né? E ele dizia assim: poxa, mas a Bíblia é um livro árido, né? Porque muitas vezes eu leio e não entendo nada do que diz lá. E depois, durante estudos assim, olha, me disseram que isso aqui estava na Bíblia, mas tiraram da Bíblia. É porque você sabe, ele falava, tem coisa, as pessoas mudaram a Bíblia, né? Colocaram, tiraram coisas, assim, não dá para confiar muito na Bíblia, né? E aí a gente vai estudando a Bíblia e vai começando a pegar coisas de arqueologia e pegar evidências tão fantásticas, né, de que a Bíblia é esse livro confiável. Eu disse para ele: você está vendo? Esses textos que você menos gosta, ou que você diz assim, não são textos de inspiração, eles acabam dando para você prova de que a Bíblia é confiável, né? Então a gente começa com esse texto aqui. Jeremias é um dos profetas a respeito dos quais a gente tem mais informação na Bíblia. Não temos muitas informações sobre muitas pessoas, mas sobre Jeremias a gente tem. E aqui começa dizendo, não dá a impressão que é Jeremias que escreve o livro quando a gente começa a ler, porque ele está falando na terceira pessoa, né?
palavra do Senhor que veio a Jeremias, filho de Ilquias. Bom, aqui a gente já sabe que a palavra veio para Jeremias e que o pai de Jeremias se chamava como? Não me tomem por chato, mas eu gosto de ficar conversando, tá? Perguntando e respondendo assim. Vamos dialogar, né? Então, o pai de Jeremias chamava Ilquias. Também a gente já sabe a terra onde nasceu Jeremias, que é Anatote. A gente sabe também a profissão do pai de Jeremias, que era o quê? Sacerdote. Agora vamos raciocinar aqui, porque quando a gente começa a ler essas coisas, a gente começa a pensar também. Bom, se o pai dele era sacerdote, o Jeremias era de qual tribo de Israel? De Levi, ele era um levita. Portanto, candidato também a ser um sacerdote. E aqui está dizendo também que Jeremias recebeu essa palavra no tempo em que quem era rei de Judá? Josias. E que o pai de Josias tinha sido quem? Quem? Está escrito aí também, Amon. Vamos pensar no Amon? Amon, como é que tinha sido Amon, rei de Judá? Bom rei? Homem de Deus? Péssimo. Pensa num líder péssimo. E tudo isso está nas nossas mãos. Nós podemos ser cristãos bons ou péssimos. Podemos ser maridos bons ou péssimos. Esposas boas ou péssimas. Nós podemos ser governantes, líderes religiosos ou onde a gente trabalha, bons ou péssimos. E eu fico pensando, eu gosto de pensar que o Josias era filho do Amon, e quando eu vejo que o Amon foi um rei péssimo, um rei tirano, ele se aproveitou do poder para proveito próprio. E como é que foi o Josias? Foi um bom rei? Sim ou não? Ele foi excelente. Eu gosto de pensar que existe condições de qualquer pessoa ser boa ou ruim. Porque Josias, que era filho de Amon, ele era um verdadeiro lírio nascido no meio do lodo. Um lírio. O Josias, ele podia ter todas as condições do mundo de dizer assim: ah, mas eu não sigo a Deus porque meu pai não me deu essas condições. E quanta gente coloca culpa de coisas da sua vida e de decisões que toma, coloca na criação, né? São os traumas que eu tive de infância. Meus pais me criaram traumas. É lógico, a gente cria traumas nos nossos filhos, não tem como. Porque nós somos humanos, né? É impossível não criar traumas. A gente cria traumas na igreja. A igreja tem um monte de problema, porque eu estou na igreja. Então eu trago os meus problemas para a igreja, o outro traz também. E onde tiver gente reunida vai ter problema. Mas eu não tenho direito de colocar a culpa nos meus pais por aquilo que eu escolho. Porque o Josias era lírio nascido no meio do lodo. Amon foi um péssimo rei, ele não ligou para Deus, né? Foi um péssimo governante, péssimo caráter, um tremendo mau caráter. Mas Josias, que assumiu o trono com quantos anos? Com quantos anos Josias assumiu o trono? Vocês lembram? A gente estuda isso na sessão da escola sabatina quando é pequenininho. 8 anos. Ele assumiu com 8 anos. Meu pai, muito novinho. Era rei de Israel com 8 de idade. E aí está dizendo que essa palavra veio a Jeremias quando Josias era o rei. Em que ano do reinado de Josias? 13º ano do reinado de Josias. Portanto, a palavra de Deus veio a Jeremias, que devia ter uns 17, quando o Josias, que era o rei, tinha quantos anos? 21 anos. 2 garotos. Incrível, né? Porque tem muita gente de 17, 15, 20, 21, esperando um momento da vida para entregar a vida para Jesus, né? Sendo que na Bíblia, Deus foi chamando as pessoas desde novos.
Então, Josias, que agora estava no 21º ano do reinado, mas quando ele assumiu ele tinha 8, e olha só o que aconteceu com Josias, porque Josias não recebeu a Bíblia dos pais dele, ele não recebeu educação cristã dos pais. Eu estava ouvindo aqui o Gilson falando do netinho, falando para os pais, né, que legal que vocês ensinam e tal, isso me emociona e tal. E aí eu estava pensando aqui no Josias, não recebeu nada disso do pai e da mãe. Ele cresceu no meio do lodo, o pai dele era um salafrário terrível, mas Josias, como rei, ele mandou fazer uma reforma no templo. Era a parte física. Vocês inauguraram essa igreja aqui faz quanto tempo? 1 ano, não é? O Josias, ele mandou fazer uma reforma física, na parte física do templo. Eu falo parte física porque o templo de verdade é quem? Sou eu, o templo sou eu. Esse aqui é só uma igreja, né? Vamos dizer, é o templo físico, né? Mas o templo do Espírito sou eu mesmo. Quando você sai daqui dessa igreja, como é que fica a igreja? Eu induzi vocês a falarem isso, desculpa, mas ela fica do lado de fora. Ela não fica, porque a igreja é você entende? Por isso a gente tem que pensar assim, né? A gente toma muitas vezes muita conta dos bancos da igreja e cuida para que as pessoas não estraguem a igreja, mas as pessoas são a igreja. Isso aqui é só o prédio, entendeu? Josias mandou fazer uma reforma no templo e ele encontrou o que lá? O livro, a Bíblia, simplesmente a Bíblia, que é assim, o livro da lei, que é o que diz lá, né? Ele encontrou a Bíblia lá. E quando ele encontrou a Bíblia, ele pediu para lerem para ele. E quando leram para Josias a Bíblia, que ele nunca tinha entrado em contato, aquilo tocou a vida dele de um jeito. Foi uma conversão tão genuína de Josias, foi um negócio que entrou na alma dele. Eu queria perguntar para você aqui, quem de vocês que não nasceu num berço adventista, veio depois de mais velho? Levanta a mão bem alto, quero ver. Ó. Então vocês sabem do que eu estou falando. Esse primeiro amor, essa conversão, essa coisa de Deus entrar no coração e você ficar tão apaixonado por Deus, que você começa a afastar as pessoas que você mais ama de Deus. O período que você mais afasta as pessoas que você ama de Deus é o período que você acabou de se converter. É ou não é? É porque você recebe aquilo entra em você entra numa sintonia com Deus, você não consegue pensar em outra coisa senão Deus, falar de outra coisa senão Deus, você não consegue pensar em mais nada, você quer que as pessoas que estão do teu lado estejam na mesma sintonia que você, então você começa a falar de Deus para elas, você começa a falar da Bíblia, e as pessoas que são seus parentes ficam ouvindo assustados. Aí eles começam a ser assim: meu Deus, fizeram lavagem cerebral. Agora diz que não come mais isso, não come mais aquilo. Agora diz que não vai trabalhar no sábado, virou vagabundo. E as pessoas se afastam. É ou não é? Está certo ou está errado? Agora você imagina o Josias. O Josias, ao invés dele querer imprimir, é porque as pessoas não estão na mesma sintonia que você. Em geral, não. Uma ou outra vai entrar na sintonia, mas a maioria não. E fica aquele negócio, você desejando, você achando, quando eu falar para ele da Bíblia, ele vai entrar na sintonia minha. Quando eu falar de Jesus, e quando ele entender, quando ele estudar a Bíblia como eu estudei, ele vai sentir como eu sinto. Sente nada. Cada um tem seu tempo. Você planta um monte de sementes diferentes num terreno, no mesmo dia, na mesma hora. Planta jabuticaba, planta laranja, planta manga, planta limão, planta o que você quiser, um monte. E depois de 1 ano você volta esperando que todas elas vão ter dado fruto no mesmo tempo. Vai dar no mesmo tempo? Não. Algumas já vão ter dado antes de você voltar 1 ano, mas outras talvez vai demorar 30 anos para dar um fruto.
Mas a gente acha que quando pregar, a outra vai entrar na sintonia da gente. Josias fez isso como? Ele pensou, eu sou rei, eu recebi a palavra, Deus entrou em mim, entrei em sintonia com Deus. Quando a minha nação souber isso, vai ter uma revolução espiritual em Israel. Todo mundo vai reagir, vai ter um reavivamento. E ele conclamou um dia e leu a Bíblia, pediu para ler a Bíblia para o povo todo. E o povo ouviu aquilo. E Josias, o rei Josias, ele conclamou uma revolução espiritual. Um reavivamento espiritual nacional. O que você acha? Funcionou? O que você acha? Vou dizer para você, hein? Olhando assim, funcionou. Mas foi olhando assim, viu? Sabe como é que é? É porque, o que acontecia? Como o pai de Josias e reis que vieram antes dele se afastaram completamente de Deus, o povo de Deus foi muito longe de Deus. Então o que tinha dentro de Jerusalém quando Josias assumiu o trono? Tinha poste ídolo, tinha um monte de ídolos, tinha sacerdotisas prostitutas, templos a deuses, onde se exigia sacrifício de criança, tinha sacrifício de criança lá. Tudo isso aí misturado com uma orgia lá em cima, tudo isso estava dentro de Jerusalém. E Josias, quando leu a palavra de Deus para o povo, ele instituiu, diz assim, nessa reforma espiritual nacional, agora nós vamos acabar com os postes ídolos, agora nós vamos acabar com os templos onde tem sacrifício infantil, onde tem sacerdotisa prostituta, nós vamos acabar com isso e vamos todos dedicar o nosso coração, a nossa nação, nós vamos nos dedicar ao Senhor. E ele fez aquilo. Em pouco tempo, a reforma espiritual feita, não tinha mais poste ídolo, não tinha mais sacerdotisa prostituta, não tinha mais templo pagão, não tinha mais sacrifício de criança. Olhando assim, era uma maravilha. Porém, como as pessoas não entraram todas na mesma sintonia, acontece que do lado de fora de Jerusalém continuava tendo essas coisas. Então, dentro, olhando assim, era uma maravilha. Mas dentro do coração do povo não tinha tido mudança. Então, eles saíam de Jerusalém para fazer todas essas coisas lá fora. Olhando assim, parecia uma maravilha, mas de fato, não tinha acontecido uma reforma espiritual. Porque a reforma espiritual, ela só tem valor e só acontece de verdade quando ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. É só assim. É só assim que reforma espiritual funciona. É por isso que muitas vezes a gente olha para a igreja assim, num sábado de manhã, a gente olha para as pessoas e parece que está tudo bem, né? Mas ninguém sabe a luta, a guerra, a revolução. Ninguém sabe das derrotas, das batalhas perdidas. Ninguém sabe do que vai dentro da alma de cada um de vocês. Ninguém sabe o que aconteceu ontem à noite em casa, nem a semana passada. Reforma espiritual, ela só tem valor se começar aqui dentro. E aí ela vai transformar fora. Não adianta transformar fora, esperando que isso vai transformar dentro. A gente pode parecer povo de Deus, a gente pode aparentar povo de Deus, a gente pode exteriorizar pela nossa roupa, pelo nosso jeito de falar, pelo jeito de vestir. A gente pode parecer, mas ser de fato só aqui dentro. Então, Josias fez toda essa reforma e o povo continuava longe de Deus. Aí, Deus olhou para aquilo tudo e diz assim: meu povo está caminhando por um caminho sem volta. Eu fico bobo de ver como é que a palavra de Deus, você pode ler qualquer texto, qualquer livro, qualquer verso, ela sempre tem tudo a ver com o tempo que a gente vive, com a tua casa, com a tua vida, particularmente com você. É incrível isso.
Porque Deus olhou para aquilo e disse assim: o meu povo está caminhando para o fim, eles estão indo tão longe de mim que eu não consigo alcançar. Porque Deus respeita a liberdade de escolha de cada um de nós, e Ele respeita a liberdade de escolha nossa como povo também. E o povo estava muito longe, e Deus disse: eles estão indo tão longe que eu não tenho como protegê-los mais, eles estão indo fora do meu alcance. E Deus chamou Jeremias para avisar para o povo que estava para acontecer um juízo iminente. Babilônia ia invadir naquele caso. Estavam próximos de um juízo, e Deus chama Jeremias para anunciar aquele juízo. Tem alguma coisa a ver com a época de hoje? Você acha que esse cenário todo aqui tem alguma coisa a ver com a sua vida? Tem alguma coisa a ver com você? Tem alguma coisa a ver com a tua igreja? Tem alguma coisa a ver com a tua casa? Tem alguma coisa a ver com o tempo que nós estamos vivendo? Sim ou não? Oxe, que resposta efusiva. Tem ou não tem? Então, nós vamos fazer uma combinação. A partir de agora, se tem tudo a ver, então a partir de agora, sabe por quê? Quando a gente lê a Bíblia, para aquilo interiorizar na gente, e isso é um hábito que eu desenvolvi não faz muito tempo, e eu quero convidar você a fazer também. Quando a gente lê, você tem que se colocar no lugar do personagem, entende? Então o que Deus fala para o personagem, na verdade não está falando para o Abraão, para o Jacó, para o Moisés, para o Jeremias. Ele está falando para quem? Para quem? Para mim. Isso. Então a partir de agora, deixa eu fazer um negócio com vocês. Eu vou contar até 3, você diz seu nome, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, Fernando. A partir de agora nós vamos mudar, entendeu? A partir de agora, você não tem mais o seu nome, e a partir de agora o teu nome é Jeremias, certo? Então vamos lá, como é o teu nome? 1, 2, 3? Jeremias. Ó, que coro legal, hein? A partir de agora você é Jeremias. Agora vê, vamos continuar lendo. Verso 4. A mim, pois, me veio a palavra do Senhor dizendo. A palavra do Senhor veio a quem? A palavra do Senhor veio a quem? A mim. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Ou seja, hoje, nesse sábado de manhã, você veio aqui nessa igreja, você conectou aí, para que você pudesse receber a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer isso. Ele está dizendo: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. A palavra do Senhor está vindo a você hoje. E o Senhor disse assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Primeira coisa. Olha só o que Deus está dizendo para você. Parece uma coisa tão simples, né? Tão comum. Mas olha o que Deus está dizendo. Primeiro, Deus está dizendo que não foi somente vontade do teu pai e da tua mãe você nascer. Ele está dizendo assim: quem te formou no ventre materno fui eu. Eu sonhei com você. Eu planejei você. Eu desejei você. Eu projetei você. E eu formei você no ventre da tua mãe. Porque eu te conheci antes disso. Você estava aqui na minha mente, no meu desejo, no meu coração. Era meu intuito que você viesse a esse mundo. Sabe que uns 12 anos atrás, eu que sou nascido num lar adventista, né? E que nunca tinha passado por esse negócio de primeiro amor, eu passei por uma experiência de primeiro amor. Foi um negócio que tomou conta do meu coração, um fogo consumidor, assim, uma coisa tão forte dentro de mim. E eu comecei a fazer uma entrega diferente para Deus, uma busca diferente para Deus, e eu vivi esse momento que é um momento emocional, de paixão, de primeiro amor. Um apaixonado por Deus assim, sabe? E naquela época eu achava, eu pensava assim: puxa, se Deus está falando assim comigo, se Ele está mexendo no meu coração, se Ele está mexendo tanto com a minha vida, é porque Jesus está para voltar. E eu achava que Jesus ia voltar em 5 anos. Eu disse que faz uns 12, 13, né?
Portanto, eu estava errado. Mas eu sentia aquilo. Embora eu nunca subi em púlpito nenhum para dizer assim, eu acho que Jesus vai voltar em 5 anos. Mas eu achava. Eu pensava. Deus não tinha dito aquilo para mim. Eu não tinha tido sonho, nem visão. Mas eu sentia no meu coração. Vai ser rápido. E não vai levar 5 anos. E o tempo foi passando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E eu via que o negócio estava muito devagar. E eu comecei a perceber que Jesus não ia voltar em 5 anos. E eu já comecei a cobrar a Deus e perguntar para Ele, mas por que, Senhor, demorar tanto assim? Não vai ser 5 anos, então por que o Senhor mexeu tanto comigo? Por que o Senhor fica dizendo assim, prega que eu vou voltar, prega que o tempo já acabou, prega, levanta, fala, adverte as pessoas, estou voltando, já deu, agora é o tempo, agora é a hora. Senhor, por que isso? E naquela época, eu estava estudando o livro de Jeremias. E aí eu descobri que quando Deus chamou Jeremias para anunciar o juízo iminente, levou 40 anos ainda para acontecer o juízo. Aí eu desanimei mesmo, sabe? Imagina isso, 13 anos atrás, eu estou com 60, somando 40, eu estava com uns 48, mais 40, eu digo, não vai ser para agora. Me deu um desespero, né? E eu fiquei reclamando com Deus muito, mas reclamando mesmo, sabe? Eu levantava nas madrugadas para reclamar com Deus, Senhor, por que isso? Por que o Senhor está dizendo que é iminente, se ainda não aconteceu? Vai demorar? Vai ser igual Jeremias? Senhor, falta muito ou falta pouco? Eu não quero saber o dia nem a hora, mas falta muito ou falta pouco? Eu ficava perguntando isso para Deus. Lembrava até quando a gente viajava, a gente viajou muito a vida inteira, e os meninos juntos, né? Mas viagens enormes de carro. E a pergunta deles não era nem se está perto ou longe, era assim, pai, está longe, longinho ou lonjão? Era sempre longe, era mais para criança, né? E eu já estava perguntando para Deus, é longe, longinho ou lonjão? Né? E aí um dia Deus me respondeu em Atos essa pergunta, sabe? Eu estou fazendo um parênteses enorme aqui. E Ele me respondeu lá em Atos. Eu estava numa meditação de manhã, tinha reclamado um monte com Deus. E aí os discípulos, aí aparece lá em Atos 1, né? E aqueles que estavam com Jesus, reunidos com Jesus lhe perguntaram, mestre, quando acontecer, será agora que hás de restaurar o reino a Israel? Uau, eu tinha acabado de falar com Deus aquilo, me conectei com aquele momento, era eu perguntando para Jesus, e Jesus ia responder, e Jesus responde. E Ele me disse, e Ele falou assim, não vos compete saber sobre tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Que tristeza aquela resposta. Em outras palavras, você sabe que não vos compete, em outras palavras, sabe o que é? Não é da tua conta. Exatamente isso. Não vos compete, quer dizer, não é da tua conta. Para de perguntar o quando. Se não aprendeu ainda, não interessa o quando. Aí ele continuou respondendo, que é o que diz lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Você precisa ser. Você precisa ser. Você precisa ter o Espírito para ser. Você parece muito, mas não está sendo muito. Precisa ser. E aí eu entendi um negócio, sabe? Porque depois de um tempo, e agora eu vou dizer que isso aconteceu 5 anos atrás, nasceu o João, que é o meu neto, Gilson. O João. E o João vai fazer agora, mês que vem, 5 anos. É uma coisa deliciosa, não é não, Gilson? É uma coisa deliciosa. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, se Jesus tivesse voltado mesmo 8 anos atrás, a gente não teria a alegria de ter o João na eternidade. É ou não é? Agora a gente já tem. Agora a gente já tem. Deus sabe, a palavra diz assim, Deus esperando até se completar o número daqueles que serão salvos. Eu dou estudo bíblico para um casal de Londrina, que também é via Zoom, e um tempo atrás eles disseram assim para mim, pastor, Deus tem provado muito a gente. Eu dizia, mas por que Deus tem provado? Pastor, todo esse problema que a gente está passando. Eu dizia assim, não, mas isso não é Deus provando. Não. O que é isso então? É que vocês nasceram.
Esses problemas todos é porque vocês nasceram. É ou não é? Eu tenho uma notícia triste para dar para vocês aqui hoje. Todos vocês, agora, outro dia eu falei e as crianças assustaram, né? Titio está brincando, tá? Todos vocês vão morrer. É uma notícia triste, não é não? Mas está rindo por quê? Estou falando que vai morrer, você está rindo? Você já sabia isso ou não? Um dia você vai morrer, é ou não é? Mas a gente já nasce aqui sabendo que vai morrer. Um dia você vai morrer. Aliás, você sabe que daqui até você morrer vai ter problema, né? Vai ter gente querida sofrendo, você mesmo. A gente não sabe o futuro. A gente continua botando gente nesse mundo. Continua ou não continua? É, né? Sim. A gente vive nesse mundo e tem problema, porque essa vida é uma vida cheia de problema. É um mundo de pecado. Mas o único jeito de você ganhar a vida eterna é nascendo aqui. Por isso que Deus traz você para esse mundo. Por isso que Deus planejou, desejou, por isso que Deus projetou você para vir para esse mundo. Por isso que Deus está dizendo assim: foi eu que te formei no ventre da tua mãe, e antes de eu te formar lá, eu já te conhecia. Eu formei você na minha mente, na minha alma, no meu coração. Eu desejei viver com você a eternidade. Por isso eu fiz você nascer. Por isso eu coloquei você para nascer nesse mundo. E aí você pode até nesse momento pensar assim: poxa, Senhor, mas podia ter planejado para eu nascer numa casa melhorzinha, pessoal mais riquinho assim, não é verdade? Um lar mais estruturado, com pai e mãe assim. Olha o tipo de pai que eu tive, olha o tipo de mãe que eu tive. Pode pensar isso, né? Mas sabe que, olhando para a história de Josias, a gente vê que ninguém tem desculpa. Todos nós temos condições. E é isso que Deus diz logo em seguida. Olha o que ele diz aqui. Ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E antes de você sair da barriga da tua mãe, eu te consagrei. O que é consagrar? Me ajudem lá. O que é consagrar? Separar. Separar para quem? Para Deus. Ele está dizendo: antes de você sair da barriga da tua mãe, eu separei você para ser meu, para ser minha. A gente que é crente, e a gente sabe que a gente nasce nesse mundo pecador, é ou não é? Todos, olha o que diz Isaías: em pecado me gerou minha mãe, me concebeu minha mãe. Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente nasce pecador, com tendência para o pecado. Mas Deus está dizendo para você e para mim aqui: tudo bem, você sabe, nasceu no mundo de pecado, tem tendência para o pecado, é pecador, mas presta atenção, você não nasce nesse mundo pertencendo ao diabo. Não. Essa tendência que o teu corpo leva para o pecado é uma coisa. Agora, você não nasce pertencendo ao diabo, porque antes de você sair da barriga da tua mãe, eu separei você para ser minha, para ser meu. Nesse grande conflito entre o bem e o mal, quando você nasceu com o uniforme do meu exército, e não com o uniforme do exército do inimigo. Eu te dei todas as condições para você vencer espiritualmente, para você vencer essa vida. Eu te dei. Você pode pensar na tua vida, nas tuas dificuldades. Sabe por quê? De repente, porque você nasceu num lar pobre, você acha: isso aqui é muito difícil, sair disso aqui para a eternidade. Mas nós não podemos comparar sofrimento. A base da desgraça do ser humano é comparação, né? Eu costumo perguntar, né, para as pessoas: quando Jesus chamou o jovem rico, ele pediu que ele entregasse o quanto? E quando ele chamou Pedro, ele pediu para Pedro entregar quanto? Tudo. Ali diz: e deixaram tudo e o seguiram. Estava lavando a rede, deixaram tudo e seguiram. Para quem Deus pediu mais? Para Pedro ou para o jovem rico? Para quem ele pediu mais? Igual? Isso eu pergunto assim, só para você mudar de opinião, tá? Igual, gente.
Tudo é tudo. Tudo é tudo. Entendeu? Tudo é tudo. Deus só para Deus só serve o tudo, não é? Tudo. Tem que estar tudo na mão dele. Agora vê, Deus diz assim: antes de você sair da barriga da tua mãe, eu separei você para ser meu, para ser minha. Te dou condições. Você não pode comparar com o outro, achar que o rico tem melhores condições que o pobre, que aquele que teve um lar estruturado tem melhores condições que o que não teve lar estruturado, porque eu habilitei cada ser humano que nasce nessa face da terra a ser um vencedor, uma vencedora comigo. E não se preocupa, porque o grande juiz, o julgador sou eu. Então nessa manhã o Senhor, a palavra do Senhor vem a você e diz assim: lembra que você não veio a esse mundo por acaso. Eu sonhei com você, planejei, desejei você para a eternidade. Por isso eu trouxe você a esse mundo, mas também não se preocupe, porque antes de você nascer nesse mundo, eu já separei você para ser minha, para ser meu, e te dou todas as condições para você ser vencedor espiritualmente. E a terceira coisa que Deus diz: e te constituir profeta às nações. Com quem que Deus está falando mesmo? Está doendo falar isso agora aí? Olha o que ele está dizendo: eu te constituí profeta às nações. Sim, agora, século 21 mesmo. É assim no 2023 em diante. Nesse momento aqui que a inteligência artificial parece que vai fazer uma nova arrancada de mudanças mirabolantes nesse universo. Sim, nesse momento aqui, nesse momento de confusão política, nesse momento de guerra entre Ucrânia e Rússia, nesse momento aqui eu chamei você. Você quem? Você que está aqui dentro. Chamei você e constituí você profeta às nações. É porque a gente desenvolveu um pensamento mesquinho, voltado para dentro, para si mesmo, de que Deus chama a gente para ser cristão, para ficar sentado no banco da igreja. A igreja é o prédio, lembra? Aqui dentro, aqui a gente se reúne só para abastecer o carro. Sabe quanto tempo eu quero ficar parado no posto de gasolina? Olha, eu sou um procrastinador da gasolina. Várias vezes eu fico orando para Deus e pedindo perdão, dizendo que da próxima vez eu vou encher o tanque quando tiver ainda faltando um tanto, porque o carro vai só no cheirinho assim, porque eu não quero perder o tempo para parar para abastecer. A igreja é o posto de gasolina. É lógico que cada vez você está querendo gastar mais tempo dentro da igreja, não é? Aí é só o culto do sábado, porque domingo, outros dias não tem mais culto, né? Mas a questão é que a gente acha que a missão está aqui dentro. Fui à igreja, bati o cartão, fiz minha obrigação, pronto. A missão está do lado de fora. A missão é a minha vida. A missão é o meu vizinho. A missão é o caixa do supermercado. A missão é cada pessoa com quem eu entro em contato. É como eu reajo, né, nas dificuldades, nos problemas. É como eu reajo com as pessoas diante da maneira como elas me tratam. A missão é a minha vida. Lembra que Jesus diz lá em Atos 1? Então, mas recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você e eu somos a Bíblia que o mundo está lendo, né? A gente é alguma coisa. Se nós formos mesmo testemunhas, eles vão ler a gente e olhar para Jesus. Eles vão ler a gente e olhar para Jesus. A gente está se mudando agora, né? Estamos, depois de 2 anos e meio de muita luta e muita... Olha,
Só por Deus mesmo para poder terminar a construção da nossa primeira casa, né? Essa é a nossa primeira casa, essa aí. Porque eu estou há 1 ano de aposentar, né? E aí, nós terminando de construir ali com muita... Olha, só por Deus mesmo, porque aconteceu de tudo. A gente foi enganado por um monte de gente, você imagina. Mas enganado mesmo, terrivelmente, né? E aí tem um vizinho, que vai ser meu vizinho, né? E eu converso com ele sempre, e eu tenho orado para Deus. Vamos supor que o nome dele é Joaquim. Eu oro para Deus assim: Senhor, dá o Joaquim para mim. A minha oração é essa: Deus, dá o Joaquim para mim. Dá o Joaquim para mim. Eu quero que ele dê o vizinho dele, o meu vizinho para mim. Eu só tenho um vizinho de um lado, né? Dá o Joaquim para mim. E aí, sabe, conversando, eu não mudei, esperando para mudar para lá, né? Agora que eu vou mudar para lá, o Joaquim mudou de lá. E eu fiquei, poxa, mas Senhor, como é? Eu pedi tanto o Joaquim, agora que eu estou mudando, ele mudou daqui, né? E aí essa semana eu descobri o quê? Que embora eu estivesse pedindo para Deus dar o Joaquim para mim, eu tinha pedido do jeito errado. Porque Deus tinha colocado dentro da casa do Joaquim uma moça cristã que pregou para o Joaquim com o testemunho dela. E Joaquim começou a frequentar a igreja por causa dela. E eu estava pedindo Joaquim para mim. Eu tinha que pedir Joaquim para Deus. Porque Deus já estava fazendo o trabalho com Joaquim. Não através de mim. Talvez uma migalhinha lá, uma conversinha aqui e ali. Mas ele atuou fortemente através daquela moça dentro da casa dele, que foi testemunha do grande amor de Deus pela vida dela, de um jeito tão lindo e tão maravilhoso, que se tornou irresistível. Um dia o Joaquim chegou em casa e disse para a esposa: hoje nós vamos na igreja, se arruma. E foram, simplesmente assim. Aí Deus está dizendo: eu te constituí profeta às nações. Profeta não é aquele que prediz o futuro. O profeta, ele é a boca de Deus. Entende? Não só no sentido de pregar, né? No sentido de ser. Jeremias mesmo foi chamado para pregar com a vida dele. A vida dele era um grande teatro que as pessoas assistiam o tempo todo. Agora presta atenção, o que você responde para Deus? Eu? Imagina. Pensou isso? Pensa isso? Como pastor, quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem: imagina, lá na igreja tem quem canta, tem quem prega. Eu não estou falando de fazer dentro da igreja, gente. Olha, eu vou dizer para você assim, eu já gravei tanto, já cantei tanto e canto ainda, né? Quando eu não estou rouco, em geral, né? E eu tenho descoberto nos últimos anos um prazer imensurável de cantar para o melhor tipo de público que eu já consegui cantar, que é cantar para quando você faz uma visita para uma pessoa, dentro de uma casa. Em geral eu canto na igreja, e às vezes aqui e ali tem alguém ali que se emociona, chora, está vivendo um momento. Mas olha, quando eu canto na casa de uma pessoa, é difícil não ter alguém que chora, viu? Às vezes, muitas vezes sem playback, sem nada, sabe? Antes de orar com você, posso cantar? Às vezes não é nem uma música inteira, é um trechinho assim, sabe? Te constituir profeta às nações. O que você diz para Deus? Senhor, não sei cantar, não sei. É a tua vida. É a moça que trabalha dentro da casa do Joaquim. Você entende? Aí você diz: Senhor, não, eu não. Está tão bom aqui no lugarzinho que eu estou, está tão confortável. Está tão bom pensar que ser crente é ir na igreja. Já me dá um trabalho tremendo ir na igreja, mas eu vou. É bom pensar que eu fiz o meu dever, não é? Se você sente isso, você não é o único. Você é mesmo Jeremias. Então lhe disse eu: Senhor Deus,
Essa é a desculpa do Jeremias. Eu não sei falar, eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, eu estou doente, eu não sei. Mas o Senhor me disse é para quem mesmo? Vamos falar junto? Mas o Senhor me disse, vamos falar junto? Mas o Senhor, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Agora, se prepara para participar dessa cena tão fantástica que vai acontecer com você nesse momento. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me diz: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Entendeu? Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Não são tuas as palavras, não é tua a disposição, não são teus os dons, não é tua a aptidão, a destreza. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Isso o Senhor faz tocando a tua boca. Agora, nesse momento, se você quer, não dá desculpa. Não diz que você é novo, que você é velho, que você é doente, que você é pobre, que você é rico. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Porque às vezes para plantar tem que arrancar, para construir tem que destruir um pouquinho, mas é Deus quem vai fazer isso, porque Ele põe na tua boca as palavras dEle. Assim, hoje eu te constituí profeta às nações. Você entende o tempo que você está vivendo? Você entende a escuridão na qual anda o mundo? Porque o mundo está tão escuro, que se a luz de Jesus brilhar dentro de nós, não vai ter como esconder. No final de tudo, o que brilha é o amor de Deus, através de nós. No final de tudo, a santificação é a plenitude do amor de Deus jorrando de nós. Um amor que as pessoas não entendem, não vivem. Um amor para o qual elas não estão preparadas. Uns anos atrás, eu preguei numa igreja, e aí, ali sentado no primeiro banco, ali tinha uma menina com a tia, pela primeira vez, ela tinha uns 8 a 10 anos. Na saída, a tia com ela, despedindo da porta, disse: pastor, olha o que a minha sobrinha disse. A primeira vez que ela veio na igreja, ela diz assim: tia, eu sei o que são aquelas 4 letras lá no móvel da tua igreja. O móvel era o púlpito. Era um púlpito de madeira, antigo, entalhado, IASD. Que quer dizer o quê? Igreja Adventista, sétimo dia. Mas quando acabou o culto, pastor, ela olhou para mim e dizia: tia, eu sei o que são aquelas 4 letras. Eu disse: ah, é? O que é? E ela disse: Igreja Amorosa do Senhor Deus. Não é, tia? Olha, será que é isso que as crianças sentem quando entram aqui nessa igreja?
Será que é isso que o teu vizinho, tua vizinha sente quando pensa em você? Será que é isso que o teu funcionário pensa, o teu patrão, teu pedreiro, aquele que te deu o calote lá, que combinou de fazer um negócio para você, mas não fez, que te deu prejuízo grande, deixou na mão? Igreja amorosa do Senhor Deus, plenitude do amor. Eis que eu te constituo sobre as nações, para chocar o mundo do mesmo jeito que Jesus chocou, através do serviço e do amor. Hoje o Senhor te chamou para cá, para conectar com Ele, para isso. E a gente está só começando. Ele tem muito mais para dizer para nós essa semana. Que a graça dEle, a paz dEle, entre em você com a sua permissão. A gente vai estender para você a oportunidade de você fazer a sua entrega hoje. Porque você precisa fazer a entrega, porque Deus está esperando. Então, essa música vai ser uma oportunidade de você fazer a sua entrega. Enquanto a música é cantada, fala com Deus. Toma esse tempo para você e para Deus. Senhor, essa é uma entrega que a gente tem que fazer todo dia. Nós estamos sendo lembrados e convidados pelo Senhor para fazer hoje, nesse momento. Amanhã o Senhor vai nos lembrar de novo e depois. Ela tem que ser feita durante as horas do dia também. Ao a gente escolher agir dessa maneira ou daquela. Ao escolher ir a esse ou aquele lugar. Senhor, nós somos pequenininhos. Mas o Senhor também oferece para nós o querer e o fazer. Se tem alguém aqui dentro, Pai, que não deseja, mas que gostaria de desejar, opera o querer, Pai. Se tem pessoas que desejam, mas não conseguem, opera nessas pessoas o fazer. Senhor, eu creio que a Tua palavra será pregada a todo mundo para testemunhar todas as nações antes do fim, através do testemunho de amor de pessoas que decidirem entregar a vida ao Senhor. Que sejamos nós, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.